160 estrangeiros chegam ao Egito após primeira abertura dos portões de Rafah desde o início da guerra. E você vai ver também. Brasileiros continuam na faixa de Gaza sem previsão de quando vão retornar para casa. No Brasil, Petrobras reduz em 2% o preço do querosene de aviação. Banco Central decide hoje nova taxa Selic. Mercado aposta em mais uma redução. PRF inicia operação de feriado prolongado nas rodovias federais de todo o país. A estimativa é que mais de 2,5 milhões de veículos deixem a capital paulista. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira, pré-feriado prolongado. As forças de defesa de Israel afirmaram que voltaram a bombardear pelo segundo dia consecutivo o campo de refugiados de Jabalia, aumentando o número de mortos desde que os confrontos começaram no dia 7 de outubro. Trazendo agora para você a guerra em números. Desde o início dos confrontos, mais de 10 mil pessoas já morreram, 8.800 palestinos e 1.400 israelenses. Vamos conferir um resumo desse 26º dia de guerra. O governo do Hamas fala em dezenas de mortos e feridos, mas com um número de vítimas difícil de estimar. Há o receio de que centenas de pessoas estejam soterradas sob os escombros. O Hamas afirma que Israel atacou edifícios residenciais no campo de Jabalia, no norte de Gaza. O apagão nas comunicações em que a faixa de Gaza está enfrentando nesta quarta-feira dificulta a chegada de informações atualizadas. O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, elevou o número de mortos em Gaza para perto de 8.800. A organização que governa a faixa de Gaza denunciou um massacre israelita hediondo no campo de refugiados. O Hamas diz também que 16 hospitais em Gaza deixaram de funcionar. A ONU reagiu a esse ataque e disse que Israel cometeu uma nova atrocidade. Nesta quarta-feira, a Força Aérea Israelense jogou milhares de panfletos na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, nos quais informa que uma ofensiva está a caminho da região e pede para a população se retirar do local. O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que os papéis caem do céu. No comunicado estava escrito, abre aspas, aos residentes da faixa de Gaza, o tempo de vocês acabou. O momento da entrada terrestre israelense na faixa está próximo. A eliminação do movimento Hamas é um acordo fechado. Lembramos vocês que é oferecida uma oportunidade para salvar sua vida. A decisão está em suas mãos. Fecha aspas. E nesta quarta-feira, os estrangeiros começaram a deixar a faixa de Gaza pela primeira vez desde o início dos confrontos. Segundo a agência Reuters, 160 estrangeiros já cruzaram a fronteira e chegaram no Egito, após um acordo mediado pelo Catar entre Israel, o Egito e Hamas. Nesta primeira lista, que conta com 500 nomes, nenhum brasileiro foi colocado. Isso segundo o embaixador do Brasil na Palestina. Os dados foram divulgados pela autoridade local de Gaza. Além de pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca, palestinos que estão em grave estado de saúde também serão transportados. A lista também traz nomes de integrantes da Cruz Vermelha e de ONGs. A Embaixada do Brasil na Palestina monitora a situação de 34 pessoas que pediram auxílio para deixar a faixa de Gaza. O grupo é composto por 24 brasileiros e 10 palestinos que estão em processo ou darão início à imigração ao Brasil. O governo brasileiro está articulando com autoridades do Egito e de Israel a saída deste grupo. Um avião da Força Aérea Brasileira, que já está em território egípcio, deve ser usado para a viagem de volta ao Brasil. E seguimos ao vivo, 1h08 pelo horário de Brasília. E a notícia de que os portões de Rafah foram abertos pela primeira vez para a passagem de estrangeiros é bastante animadora. Mas a ausência de brasileiros nessa lista de pessoas autorizadas
nos causa uma certa decepção. Afinal, estamos todos torcendo para que os nossos brasileiros consigam voltar em segurança. Inclusive, a informação que temos é de que o grupo ficou desesperado com a notícia e, diante dessa incerteza, o governo brasileiro se mostrou disposto a retomar os esforços para que eles não fiquem no fim da fila e possam ao menos estar nos próximos grupos. E como esse é o grande tema do 26º dia de conflito, a situação dos brasileiros na faixa de Gaza é o que iremos entender melhor na entrevista de hoje. Chamo agora para a nossa conversa o professor de Relações Internacionais, João Estevão. Seja muito bem-vindo, professor. Daniela, muito obrigado. Professor, sabemos que essa negociação foi feita entre as autoridades de Israel, Egito e Hamas, intermediada pelo Catar. O que foi levado em consideração para a definição dessa lista, além dos feridos? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a própria existência de pessoas que estão em situações não somente de serem feridas, né, devido à violência da guerra, como também a consideração de pessoas que estejam passando por enfermidades, que estejam em alguma situação humanitária crítica, né, para além daqueles que também, dos demais que se encontram na fronteira com o Egito. O que a gente pode ver, então, é que existe uma preferência para esses tipos de pessoas que estejam passando por necessidades, pessoas doentes. E também, é claro, a gente não pode esquecer dos agentes de instituições humanitárias, particularmente da ONU e também do Crescente Vermelho. Então, essas são as considerações principais que têm sido feitas, lembrando que, apesar desse número ser um certo alívio, né, para aquelas pessoas e também já para a gente, pela oportunidade, a expectativa, inclusive, de que isso pode acontecer para os brasileiros na faixa de Gaza, o que a gente pode também esperar é que essa transição ela pode ser relativamente longa, né, e esperada, uma vez que ainda é uma situação extremamente delicada tanto para Israel quanto para o Egito. E, professor, a ausência de brasileiros nessa primeira lista da passagem de Rafah é considerada uma questão política e não de logística pelo embaixador da Palestina no Brasil. Eu gostaria que você nos explicasse sobre esse ponto. O que estaria em jogo e o que deve ser levado, o que vai ser levado em consideração para a formação dessas próximas listas? Certamente, o que a gente consegue ver não é um problema logístico, propriamente dito, mas sim a necessidade de se negociar com as partes envolvidas. Nesse sentido, a gente pode apontar que esse problema, essa questão, ela se resolve basicamente no nível diplomático, não no nível técnico. E isso envolve todo o esforço diplomático de negociações do Itamaraty com as partes em questão. O que a gente pode esperar, então, é a tentativa de negociação, em primeiro lugar, com o próprio Catar, que tem sido o grande mediador desse alívio, né, para essa população residente de Gaza, e também a gente pode esperar uma tentativa de maiores negociações do Brasil com o Egito, que é a parte principal nesse processo, uma vez que é pela saída de Rafah que a maior parte da população antes residente em Gaza iriam sair não mais por um corredor humanitário, provavelmente, né, mas por algumas saídas de curto prazo. E também, claro, uma tentativa de esforço de negociação com o próprio Israel, a fim de poder facilitar a saída da população através do Egito, principalmente. Então, a gente pode ver que o que vai estar envolvido não é necessariamente a questões técnicas de logística para levar esses brasileiros e demais repatriados para o Brasil, e sim a tentativa de negociação e de oferecer também a possibilidade de negociações para que tanto Israel quanto o Egito, eventualmente também o Catar, eles consigam criar a situação necessária para esses brasileiros voltarem são e salvos para o nosso país. E aí a gente fica aí na expectativa que eles logo consigam fazer a travessia, não só os nossos brasileiros, todos que estão por lá e queiram sair. A gente acaba de falar com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Anhembi Morumbi, João Estevão. Muito obrigada pela sua participação, professor. Obrigado, Daniela. Boa tarde. Até mais. E nesse momento de conflito e tensão no Oriente Médio, o pedido de ajuda humanitária é necessário para prestar serviços médicos aos que sofrem durante a guerra. Um catarinense que mora em Portugal está se preparando para ajudar em Israel.
Há mais de 10 anos vivendo na Europa, o catarinense natural de Criciúma, no sul do estado, Geison Pinheiro, está vivendo uma nova experiência de ajuda humanitária. Ele é médico, já atuou em guerras como a da Ucrânia e agora está passando por um treinamento para ir ajudar vítimas envolvidas na guerra do Oriente Médio. Quem se voluntariou para esta missão vai estar passando e vão passar por um treinamento especial. Ele mora hoje em Portugal e pertence à Cruz Vermelha local. Ajuda vítimas em catástrofes naturais e acidentes, entre outras emergências. E explica que todas as entidades de ajuda humanitária da Europa estão convocando e preparando esses profissionais médicos para ajuda às vítimas. Todas as instituições de ajuda humanitária estão selecionando, né, e convocando voluntários que já tinham se inscrito e antes para outras ocasiões para começarem esse treinamento e saber dar disponibilidade imediata ou não desses voluntários para começar a entrar nesse terreno. Eu, por enquanto, da minha área de atuação e da minha delegação, eu tenho só conhecimento que sou eu que fui convidado, né, a participar desta missão. Mas provavelmente em Portugal deve mais pessoas, sim, que eu ainda não tive contato. Todos os voluntários estão em alerta que a qualquer momento terão 72 horas para se encaminharem para o país de destino. E essa agora é a hora de colocar o pensamento em ordem e se ater às ações que serão necessárias para ajudar a salvar vidas. Nós entramos numa zona de conflito, é sempre uma surpresa, porque nós não sabemos de facto o que está a se passar por lá, né? Sabemos que há um conflito, sabemos que há territórios que estão mais neutros, há territórios que existe um conflito mesmo ativo. Então, nós tentamos sempre nos focar naquilo que nós queremos fazer lá no terreno, seja se está havendo um conflito naquele momento, ou se já houve ali uma determinada intervenção, seja de qual for a parte, né? E para chegarmos lá e tentarmos agir de forma eficaz. E nós desejamos aos brasileiros e a todos que estão se voluntariando que consigam ajudar e voltar em segurança para suas casas. A seguir, falamos da expectativa de redução da taxa Selic e da movimentação para esse feriado prolongado. Não pode gravar aqui. A movimentação aqui no terminal rodoviário do Tietê, o maior do país, já é bem grande agora, 1h16 da tarde. Muita gente já circulando por aqui nessa véspera de feriado e a expectativa é de que saiam daqui pelo menos 130 mil pessoas entre hoje e amanhã. Já eu volto com mais informações. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quarta-feira para você. Os economistas do mercado financeiro acreditam que o Banco Central deve promover hoje o terceiro corte seguido dos juros da economia. De política monetária deve reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, passando assim de 12,75% para 12,25% ao ano. Essa é a decisão aguardada pela maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmado, esse será o terceiro corte seguido na taxa Selic, que deve atingir o menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano.
A projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a estimativa é de que a taxa Selic feche o ano em 9,25% ao ano. A queda na Selic deve influenciar na redução das taxas bancárias, com cortes de juros repassados aos clientes, no crescimento da economia, com o aumento do consumo e melhora dos investimentos produtivos, impactando aí positivamente no PIB e gerando mais emprego e renda. A baixa dos juros também deve melhorar as contas públicas, já que diminuem as despesas com juros da dívida pública e analistas estimaram que a redução dos juros pode gerar economia de 100 bilhões de reais em 2024. A Petrobras reduziu hoje o preço do querosene de aviação. A diminuição acompanha a variação do petróleo no mercado internacional. Depois dos valores das passagens aéreas subirem 23,75% em outubro e influenciarem na alta da prévia da inflação do mês, o preço do querosene de aviação caiu em cerca de 2% nesta quarta-feira pela Petrobras. Segundo a estatal, a variação depende de cada mercado e pode ficar entre 2% e 2,25%. Essa diminuição acompanha o preço do petróleo no mercado internacional. O combustível é um dos principais custos das empresas aéreas e é um componente repassado para o valor das passagens aéreas. Em outubro, o valor havia sido elevado em 5,3%, seguindo a alta da commodity. Ao contrário de outros combustíveis comercializados pela companhia, como o diesel e a gasolina, que respeitam os preços praticados pelo mercado, o querosene de aviação é reajustado mensalmente pela Petrobras. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a operação de feriado prolongado nas rodovias federais de todo o país para tentar garantir mais segurança e uma viagem mais tranquila, é claro. Somente em São Paulo, a estimativa é que mais de 2,5 milhões de veículos deixem a capital. E vamos saber mais sobre a movimentação para esse feriadão prolongado. A nossa repórter Maria Clara Leite está no terminal rodoviário Tietê, aqui em São Paulo, para contar para a gente sobre essa movimentação. Clara, conta para a gente, tem muita gente passando por aí? Olá, Daniela, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Eu falo ao vivo aqui do terminal rodoviário do Tietê, o maior do Brasil, e de onde saem ônibus para tudo quanto é lugar aí do país e também para outros países aqui da América Latina. E claro que a movimentação por aqui na véspera do feriado aumenta bastante. Agora, 1h22 da tarde, olha só como é que já está aqui. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Sérgio Arce mostrar para vocês as imagens aí do pessoal já aguardando para embarcar. A expectativa é que mais de 130 mil pessoas embarquem só entre hoje e amanhã daqui, viu? Até o final do feriado devem passar pelo terminal mais de 600 mil passageiros. Os principais destinos são as cidades do interior e litoral de São Paulo, além de outras capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis. A Socicam, que é a concessionária responsável aqui pelo terminal, informou que serão disponibilizados mais de 850 ônibus extras, só para atender aí essa demanda de passageiros. Aqui ao meu lado está a Fabiana Nogueira, que é assessora de imprensa da Socicam, e ela tem umas recomendações importantes para passar para quem pretende viajar a partir daqui do terminal Tietê. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Isso mesmo, a Socicam recomenda que aqueles que ainda não compraram as suas passagens, que procurem adquirir pelo site com mais tranquilidade ou aqui nos guichês da rodoviária com pelo menos 3 horas de antecedência. Já aqueles que têm seus bilhetes, é importante verificar os documentos com foto, tanto do adulto quanto da criança, observar os limites de bagagem e também chegar com 1 hora de antecedência do horário de embarque. E nesse feriadão tem uma campanha aqui no terminal, né, Fabiana? Tem sim, a Socicam tem parceria com 2 entidades assistenciais sem fins lucrativos, que são os institutos Entre Rodas e Tampinhas que Curam, que tem como objetivo arrecadar lacres de latinhas de alumínio e tampinhas de garrafas plásticas, que são comercializadas pelas próprias instituições, e o valor é todo revertido na compra de cadeira de rodas e também na assistência a crianças com câncer.
Tá ótimo, Fabiana, obrigada pelas suas informações. E para mais informações sobre a campanha e também sobre as viagens aqui no terminal do Tietê, acesse socicam.com.br ou @Terminal Tietê Oficial no Instagram. Eu volto com você, Dani. Muito obrigada. Essa é Maria Clara Leite trazendo para a gente a movimentação, a expectativa do brasileiro para esse feriado prolongado. Se organize e não se atrase para você aproveitar ao máximo. Essa edição fica por aqui com imagens ao vivo, gente, de Taiwan. Pois é, por lá agora são meia-noite, 11 horas... Não, desculpa, meia-noite e 24, afinal são 11 horas a mais do que aqui no Brasil. Taiwan é um país formado por mais de 23 milhões de pessoas. Ele é conhecido como um gigante tecnológico. É o terceiro maior investidor em pesquisas, atrás apenas de Israel e da Coreia do Sul. Agora, se você procura alguma similaridade com o Brasil, dizem que os taiwaneses gostam de comer muito. Tanto que há por lá diversas barracas de rua, assim como aqui no Brasil. E além do tofu, que é um queijo, um dos pratos mais conhecidos é a sopa de macarrão com carne bovina, que faz o maior sucesso por lá. Viagem sempre vale a pena, não é? Melhor ainda assim, eu te transporto para um lugar diferente, te conto aí as curiosidades e nem dói no seu bolso. Uma ótima tarde para você e até amanhã.